Meus irmãos, muito boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos, nas quintas-feiras, então, estudar de uma forma aprofundada o livro, a Carta de Paulo aos Gálatas. Eu já vou explicar as razões, os motivos pelos quais eu quero começar com esta carta. O objetivo não é ficar só nela, porque não vou fazer aquela exposição longuíssima de muitas quintas-feiras. A ideia é ir de forma até rápida, tipo uns 3 meses, a gente consegue superar Gálatas e vai para Efésios, Colossenses e assim por diante. Vamos adentrar em outros livros. Mas eu estou começando com Gálatas porque provavelmente ela seja a mais antiga carta paulina do Novo Testamento. Há uma discussão aí sobre se Gálatas ou 1 Tessalonicenses, qual das duas é mais antiga. Isso também não é muito importante, porque elas são quase da mesma época. Mas Gálatas realmente tem uma importância muito grande para o entendimento do Evangelho. O que significa o Evangelho? Bom, esse será, na verdade, um curso, a gente chama de exegese. Pode já projetar lá, se tiver os slides lá para nós começarmos. Então, nós estamos chamando de exegese de Gálatas. Extrair, de, exegese, extrair de. Então, essa ideia de tirar o significado de dentro. O sentido da expressão, um termo técnico usado nos estudos teológicos. Significa usar todas as ferramentas disponíveis para extrair o significado de cada passagem, estudando verso por verso, palavra por palavra, poderíamos dizer, mas tentando entender sempre contextualizadamente o significado. Não se preocupem que, apesar do nome ser estranho, não será difícil de entender, eu espero. Nós vamos tentar sempre facilitar as coisas. Mas observe, isso não é uma aula de escola dominical. Isto é uma aula de um instituto teológico. Você tem que pensar dessa maneira. Embora nós não estejamos aqui formalmente no instituto teológico, mas esse curso é de nível mais avançado. Então, você precisará, em algum momento aí, se esforçar, se por acaso você sentir que está ficando para trás. Mas eu imagino que todos aqueles que têm uma condição razoável de leitura conseguirão acompanhar sem grandes dificuldades. Provavelmente o que vai assustar um pouquinho mais alguns é que em algum momento eu vou precisar usar o texto grego, porque é uma ferramenta necessária para poder entender profundamente o texto, já que a língua original foi essa. Mas sempre que eu usar, está explicando detalhadamente, com toda a calma, sem pressa, para que todos possam acompanhar. Em alguns momentos é necessário usar, porque então a gente consegue chegar a uma tradução mais literal da passagem. Nós temos excelentes traduções em português, e quando as pessoas não têm acesso ao texto original, ao grego, a melhor coisa que faz é comparar várias traduções. Porque uma tradução nunca é exata. É impossível transmitir para uma outra língua exatamente o significado pretendido no texto original. Muitas vezes é preciso usar 3, 4, 5 palavras para conseguir traduzir uma, para conseguir explicar uma. E é óbvio que os tradutores da Bíblia eles não podem fazer isso, senão não vai dar fluência na leitura do texto em português. Então eles têm que optar por uma palavra e colocá-la. E mais ou menos assim, seja o que Deus quiser. Vamos escolher essa palavra aqui para traduzir, seja o que Deus quiser. E graças a Deus nós temos, como eu disse, excelentes traduções em português. Mas um estudo mais avançado, em algum momento, precisa discutir também se a tradução está colocada da melhor maneira ou se permite outra possibilidade, se permite, não no sentido de mudar a tradução. Eu dificilmente vou discordar
da tradução que nós temos, por exemplo, da Revista Atualizada, que é uma ótima tradução. Mas em alguns momentos você pode complementar o sentido com algum outro exemplo, algum outro termo, alguma outra palavra, que dão um significado um pouco maior, ou complementam, ou mais claro, né? Acho que não vai nenhum caso em que vai dizer, não, está errada essa tradução. Não me ocorre nenhum caso aqui, pelo menos não, certamente na carta de Paulo aos Gálatas. Muito bem, já foi orado, mas eu gostaria de orar mais uma vez, né? E para que o Senhor esteja nos abençoando nesse estudo, para que ele, embora ele é de caráter mais teológico, mais, eu diria até um pouco acadêmico, mas que também seja prático, porque a palavra de Deus tem que ter aplicação prática na nossa vida. Para isso, não é só para que a gente tenha conhecimento. Acima de tudo, é conhecer para viver, né? É o conhecimento para a vida. Então, conhecer bem a palavra de Deus para poder viver mais e melhor conforme a vontade de Deus. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, nós queremos te louvar, te agradecer pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua palavra. Graças te damos, Senhor, por esse momento, por esses irmãos e irmãs que se dispõem a sair de suas casas, de seus lares, se reunir aqui nesse lugar que o Senhor mesmo proporcionou para isso, a fim de juntos meditarmos na Tua palavra. Senhor, nós precisamos do Teu Espírito Santo, porque não há condições de nós compreendermos o que está revelado nas Sagradas Letras, sem que aquele que as inspirou também nos ilumine. Então, nesta noite, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito, a fim de compreendermos a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom, o tema que eu dou a esses estudos é o Espírito e a lei da liberdade. São 3 palavras que aparecem frequentemente na carta de Paulo aos Gálatas: o papel do Espírito Santo, o papel da lei e a questão da liberdade cristã. Por enquanto, talvez isso não faça muito sentido. Você vai ler essa frase e ela não fala muita coisa para você. Mas se você acompanhar os estudos, daqui mais para frente você vai ver o quanto isso vai fazer mais sentido e o quanto isso é importante de fato para a nossa vida. Agora eu queria fazer uma pergunta, na verdade, para vocês, né? Se alguém quiser responder, pode até falar. O que você acha que é o assunto principal de Gálatas? Quem já leu toda a carta? Não precisa responder. Eu acredito que todo mundo. Né? Mas, quando você lê Gálatas, o que você acha que salta aos olhos? O que é a principal coisa que está lá no texto, o principal assunto que Paulo está sempre tocando, falando? O que você imagina? Alguém arrisca? Alguém imagina, ou teve alguma impressão ao ler a carta aos Gálatas? O que acha? É uma das passagens muito conhecidas, né? O fruto do Espírito e as obras da carne. Já está, digamos, lá para frente da metade, quase no final da carta, quando ele já está fazendo aplicações bem práticas. Costuma-se dividir a carta aos Gálatas em os 2 primeiros capítulos de História, os capítulos 3 e 4 Teologia, os capítulos 5 e 6 Aplicação. Geralmente essa é a divisão clássica que se faz da carta aos Gálatas. Ela é mais ou menos. Por que eu não a descarto? Porque assim, eu posso dizer, tem mais história nos capítulos 1 e 2, tem mais teologia nos 3 e 4, tem mais aplicação nos capítulos 5 e 6, mas tem teologia e tem aplicação no 1 e no 2, no 3, no 4. Então, é difícil fazer essa divisão assim tão estanque. Então, sim, é um dos pontos que certamente chama muita atenção. O que mais? Alguém? Pois não. A menção importante às suas viagens, né? Especialmente a primeira e a segunda viagem missionária, isso não é tão explícito, mas um leitor mais atento percebe que ele menciona mesmo, né? Suas andanças para lá e para cá, suas passagens. Ok. Agora, dentro do ambiente mais de estudos,
Gálatas geralmente é associada com a ideia de que Paulo está defendendo salvação pela graça, contrária à ideia de salvação pela lei. Isso basicamente é o que a maioria, nos últimos séculos, eu diria, dos estudiosos de Gálatas, a maioria acaba enfatizando esse aspecto. E, de certa maneira, a reforma protestante contribuiu muito para isso, para essa ideia. Porque, como você sabe, os reformadores lutaram muito com o conceito católico romano de salvação pelas obras. E defenderam, de forma muito contundente, própria, eu diria, a salvação pela graça. E muitas vezes, Gálatas foi o grande livro, a grande arma dos protestantes, para poder justamente mostrar que a salvação não pode ser pela lei, que a salvação é necessariamente pela graça. Então, por melhor que isso tenha sido, no caso da reforma, por mais valiosa que tenha sido a reforma nesse sentido, mas é possível que os leitores posteriores de Gálatas tenham ficado muito nessa sombra lançada pela reforma e passaram a ler muito Gálatas à luz do debate, do combate, eu diria assim, entre protestantes e católicos. Então, os protestantes são os paulinos, que defendem a salvação pela graça, e os católicos são os judaizantes do texto, que defendem a ideia da salvação pela lei. Mas isso está totalmente errado. Essa ideia, ela não faz justiça à carta, ao texto, à questão que está por trás, à disputa que está por trás desse livro. Então, de certa maneira, para podermos entendê-lo, e por favor, não me entendam mal, para entendê-lo, nós temos que deixar a reforma um pouquinho de lado. Temos que passar dela. Ela é importante, ela é necessária, ela nos ajuda a entender muitas coisas, mas nós temos que ir além, temos que ir até o primeiro século. Nós não podemos ler Gálatas como se nós fôssemos cidadãos do século XVI. Nós precisamos ler Gálatas como se nós fôssemos cidadãos do primeiro século. Voltar lá, nos sentirmos cidadãos de uma determinada região do Império Romano, a Galácia, e então estamos vivendo um conflito muito grande que deu origem, que gerou a necessidade de Paulo escrever essa carta. E aí nós veremos que a questão principal não é a discussão sobre se a salvação é pela graça ou se a salvação é pela lei. Não é esse o assunto principal da carta. O assunto principal é outro, nós tentaremos ver. Então, já introduzindo hoje, mas precisaremos de várias quintas-feiras aí para conseguir pegar isso tudo. Vamos então dar uma olhadinha nos dados mais técnicos agora, é preciso nesse momento. Eu sei que você está ansioso pelo texto, eu também, eu gosto de mexer com o texto bíblico, mas às vezes antes do texto a gente precisa ter informações, por exemplo, importantes para nós sobre a autoria. Dá para confiar que foi Paulo mesmo que escreveu a carta aos Gálatas? Então, ela está entre as 4 cartas mais atestadas de autoria paulina. Você sabe, existem muitos estudiosos que discutem e desconfiam que alguns dos livros bíblicos não são dos autores que são atribuídos. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre os 27 livros do Novo Testamento de quem eles são, porque eu sigo uma teologia ortodoxa, uma teologia conservadora. Nós cremos que há suficientes provas, razões
para sustentar que Lucas escreveu Lucas, que Mateus escreveu Mateus, que Marcos escreveu Marcos, que João escreveu João, que Paulo escreveu 13 cartas, e alguns acham que até 14, né, por causa de Hebreus. Hoje em dia, Hebreus, a maioria dos estudiosos conservadores tende a achar que não foi Paulo que escreveu Hebreus, né, por causa de estilo diferente, enfim, vários motivos para isso. Mas provavelmente alguém próximo de Paulo, porque também usa muitos recursos teológicos de Paulo. Enfim, nós defendemos, sem dúvida, que os autores das cartas, dos livros do Novo Testamento, são quem a igreja tem afirmado ao longo dos tempos. Mas existem críticas sobre isso, e o ponto meu é só dizer o seguinte: Gálatas não é uma dessas cartas. Até mesmo os críticos, até mesmo os mais árduos críticos do texto bíblico tendem a dizer, não, essa aqui não dá para dizer que não foi. Então, entre as 4 principais cartas estão Romanos, 1ª e 2ª Coríntios. São as cartas que têm uma certa unanimidade, mesmo em relação a aquelas pessoas que não confiam, são estudiosos críticos. E isso mostra, também o quão explícita é a carta em termos de autoria paulina. Então, se sabe, o primeiro a mencioná-la foi Marcião. Marcião foi um cristão lá do 2º século, por volta do ano 140, você vê, ele está cerca de menos de um século, da era dourada dos apóstolos, mas ele era um herege, porque ele era um antissemita. Ao contrário do que acontece hoje no século 21, em que grande parte da igreja tem verdadeira paixão pelo judaísmo, por Israel, no 2º século a maior parte da igreja detestava Israel. Isso que é a verdade. A maior parte da igreja não queria saber de nada de Israel. Por quê? Porque os primeiros a produzirem perseguições contra a igreja foram os judeus, foi Israel. Então, houve um distanciamento entre Israel, nação, e a igreja que surge dentro de Israel. Então, se você vai até o 3º século, é muito raro você encontrar em qualquer um dos cristãos, dos teólogos daqueles dias, qualquer palavra de ânimo, de simpatia em relação aos judeus. Isso mudou muito no século XX por causa do movimento dispensacional, que nesse sentido está muito distanciado do movimento do que foi a igreja primitiva. Então, essa questão envolvendo Israel e a igreja gerou muita resistência dos primeiros cristãos, e muitos deles, como Marcião, eles iam tão longe nesse antissemitismo, nessa posição contrária, que eles diziam, olha, e até o Antigo Testamento não vale nada. Eles estavam tão revoltados com os judeus, com o modo como os judeus viviam e se comportavam, eles diziam que até o que eles receberam não tem valor nenhum. Então, o Marcião, ele dizia que o Antigo Testamento era um livro não inspirado por Deus, e que devia ser totalmente desprezado e abandonado pelos cristãos. E aí, ele é um dos primeiros a estabelecer uma espécie de cânon. O que é um cânon? Uma lista de livros considerada inspirada. Ele é um dos primeiros a fazer isso. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar apenas livros que, no entendimento dele, combatem o judaísmo. E é por isso que ele lista entre esses livros Gálatas. E atribui a Paulo, reconhecendo a autoria paulina de Gálatas. Bom, Marcião errou 2 vezes. Ele errou em rebater o Antigo Testamento como não sendo inspirado, e errou em escolher Gálatas como sendo antissemita ou anti-Antigo Testamento, porque ela não é isso, muito pelo contrário. Mas uma primeira leitura, superficial, pode de fato conduzir a esse entendimento. Bom, o ponto aqui é só dizer que todo mundo acredita que Gálatas foi escrito por Paulo, tanto os que reconhecem a Escritura, quanto aqueles que
brigam com ela. Há uma espécie de unanimidade entre os estudiosos desde o segundo século. Estou citando aqui um homem lá do ano 140 até a época atual. É claro que sempre vão surgir alguns malucos dizendo que não foi Paulo, né? Sempre vai ter alguém que vai querer defender a tese do contra, sempre vai existir, mas é uma certa unanimidade dizer que foi Paulo. Então, isso basta para mim, né, para estabelecer a autoria. Não vou mais me deter nisso, não é tão importante nesse momento. Agora, o próximo passo é bastante importante: data e destinatários. Então, em que data Paulo escreveu e para quem? Então, quando a gente lê, veja lá, Gálatas 1:1. Você tem que ter a sua Bíblia aí, tá, para acompanhar a leitura do texto. Gálatas 1:1, do 1 até o 5, que é aqui a saudação de Paulo. Ele fala: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Então, olha aí, quem são os destinatários? As igrejas da Galácia. Não foi para apenas uma igreja. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, aí ele está falando de uma única igreja, de uma única cidade, Éfeso. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, é para uma única igreja de uma única cidade, Tessalônica, Colossos, né? Às vezes para uma única pessoa, Tito, nem é uma igreja, para uma pessoa só, Tito ou Filemon, né? Timóteo, mas aqui é para um grupo de igrejas, de uma região chamada Galácia. Que região era esta? Então, aqui eu vou ter que pedir desculpas porque eu não vou conseguir projetar o mapa. Eu trouxe aqui um mapa bem bonitinho, mas ele dá mais de 20 megas, eu não consegui transferir lá para os irmãos poderem projetar. Mas se eles conseguissem colocar o Google Maps lá, podia achar a Turquia. Você consegue fazer isso lá? Consegue. Então, abre lá o Google Maps e vá na Turquia. E aí nós vamos dar uma olhadinha se a gente consegue identificar razoavelmente onde é essa região, onde era essa região. E isso não é só por curiosidade, é muito importante saber isso, porque isso vai ser decisivo para entender a carta. Daqui a pouquinho vocês vão poder ver. Só ver se ele consegue colocar para nós lá no Google Maps a região onde hoje é a Turquia. Quem tem mais ou menos na cabeça, né, o mapa do Oriente Médio, sabe que tem o mar Mediterrâneo, sabe que Israel fica ali do ladinho, né, coladinho no mar Mediterrâneo, a faixa de Gaza, ali. Vai aprofundando lá na Turquia. Um pouco mais. Pode dar um zoom um pouquinho maior aí se puder. O que me interessa é aquela ligaçãozinha ali entre Síria e Turquia. Você tem que botar agora o mapa mais para a esquerda, isso. Conseguem ver? Isso. Foi muito. Diminui um pouquinho, foi muito. Eu preciso que pegue um pouquinho da Turquia e da Síria abaixo. Isso. Acho que assim dá. Assim já dá para ver. Bom, aí você tem... Pode parar, pode deixar assim mesmo. Assim mesmo. Aí você tem... Então, bem no meio ali está escrito Turquia, certo? Agora você vê... Eu vou ter que virar aqui porque lá eu não enxergo muito bem. Você vê do lado esquerdo, primeiro, lado esquerdo do mapa, onde... Pode pôr um pouquinho mais o mapa, isso. Aí. Bem do lado esquerdo tem onde ficava Éfeso, bem no cantinho, quase já na divisa com a Turquia, com a Grécia, do Mar Egeu lá. Quase... Tá, tudo bem. Segura aí, vamos olhar aí mesmo. Só tira esse negócio. Fecha só essa coisa aí. Isso, obrigado. Muito bem. Aí você tem o norte da Síria,
Naquela curvinha ali do mar Mediterrâneo, um pouquinho para a direita ficava Antioquia. A cidade não existe mais, mas tem uma cidadezinha lá no lugar. Pode deixar aí. Para cima ali você tem a região que a gente chama de Galácia do Sul e a região que a gente chama de Galácia do Norte. A Galácia do Sul começa bem na pontinha do mar, ali do Mar Azul, né, que vai subindo, aí, mais para a esquerda um pouquinho, bota o mouse mais para a esquerda, isso, aí. Daí para cima começa a Galácia do Sul. Ali ficavam as cidades de Icônio, Listra e Derbe, na Galácia do Sul. E para o norte ficava o reino da Galácia. Por que isso é importante para nós? Porque a pergunta é, Paulo escreveu essa carta para os habitantes do norte, lá em cima na Turquia, no norte da Turquia, isso, mais para cima de onde está o nome, aí, aquelas cidades lá em cima, beleza? Ou para essas cidades mais lá no sul. Então, para quem ele escreveu isso? Se ele escreveu para as cidades lá do sul, que são as cidades de Icônio, Listra, Derbe, Antioquia da Pisídia, que era uma outra cidade um pouquinho mais para o lado esquerdo aí do mapa, então ele escreveu para os seus primeiros discípulos, as primeiras pessoas que ele evangelizou quando ele saiu de Antioquia, capital da Síria, em Atos 13. Então, na verdade, esse nome Galácia esconde 3 cidades de imensa importância para o ministério de Paulo: Icônio, Listra e Derbe. Apesar de alguns estudiosos acreditarem que ele está escrevendo para a Galácia do Norte, a evidência é muito fraca nesse sentido de que seria para os habitantes do norte, porque esses ele só conheceu na 3ª viagem missionária. Mas os habitantes do sul, ele conheceu assim que ele saiu de Antioquia. Então, agora pode voltar aos slides, só para ver essa parte aqui, ó. Se nós tomarmos apenas o nome Gálatas ou Galácia, não temos muitas informações sobre os destinatários, exceto que era uma região que parece ter sido unida à Frígia. Em Atos 16, durante a 2ª viagem missionária de Paulo, antes de entrar na Macedônia, Lucas diz que Paulo e seus companheiros percorreram a região frígio-gálata, está lá em Atos 16, 6. Na volta, no final da 2ª viagem missionária, quando eles estão retornando para Antioquia, eles passam nessa mesma região da Galácia e da Frígia, diz lá em Atos 18, 23, confirmando os discípulos. Mas é interessante que ele não diz aqui que ele os evangelizou nesta viagem missionária, mas que ele percorreu e confortou eles, porque na verdade ele fez isso na primeira viagem missionária. Então, essa é uma evidência de que ele está escrevendo essa carta para as igrejas que foram plantadas na primeira viagem missionária. Logo depois de Atos 13, 14, quando ele vai para essas primeiras cidades chamadas Icônio, Listra e Derbe. Eu já falei, né, tem uma discussão muito grande aí para definir quem são, se é o norte ou se é o sul, mas é provável que sejam as cidades do sul. Em Listra, na primeira viagem de Paulo, missionário, aconteceu um fato marcante. Paulo foi apedrejado. Ele estava em Icônio, pregou lá, os judeus o perseguiram, ele foi para Listra, os judeus foram atrás dele para Listra, reuniram a multidão e apedrejaram Paulo em Listra.
o arrastaram lá fora da cidade e o largaram lá como morto. Aí os discípulos de Paulo o rodearam e ele se levantou. E foi para Derbe, a próxima cidade. Em Listra, provavelmente foi o lugar que Paulo enfrentou, né, a situação mais dramática da sua vida. Você já imaginou o que é um apedrejamento? É um linchamento público. Tão grave que os seus apedrejadores acharam que ele tinha morrido mesmo. O largaram lá para não ser enterrado, né? Jogaram fora da cidade. A ideia é, não lhe deram sequer uma sepultura. Então, aparentemente o que houve ali foi uma ressurreição, ou Deus o preservou, não tem explicação no texto. Mas é interessante que a última frase que Paulo fala aos Gálatas, antes da bênção, na carta, é Gálatas 6,17. O que ele diz em Gálatas 6,17? Ele diz: ninguém me moleste, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Trago comigo as marcas de Cristo no meu corpo. Você sabe que, né, o catolicismo desenvolveu sei lá, vou explicar isso daí, uma crença das insígnias, que supostamente as pessoas muito santas, elas começam a exibir as marcas de Cristo crucificado, as marcas dos pregos, da cruz, da coroa de espinhos, enfim. Mas por causa desse texto, mas provavelmente o que Paulo está dizendo não é que ele tinha marca de prego, ou ele tinha marca de espinho. O que está dizendo é o seguinte: eu levei pedrada por Cristo, e vocês sabem disso muito bem. Então provavelmente ele está mencionando a eles o que ele passou por causa deles, por causa dos discípulos. Porque é um fato, meus irmãos, que Paulo está bravo nessa carta. Se tem um homem bravo na Bíblia, esse homem é Paulo escrevendo aos Gálatas. Tem muita gente que não gosta de Paulo, principalmente pessoa que não é crente e tal, porque provavelmente conheceu Paulo lendo Gálatas, né? E aí pensa, mas que sujeito irado, que sujeito bravo, porque ele fala algumas coisas, ele escreve algumas coisas muito fortes, ele está bravo mesmo. Mas não é uma ira em honra própria, né, em defesa própria. É uma defesa do Evangelho, uma defesa do verdadeiro Evangelho, que ele percebe que está sendo deturpado. E então ele não poupa esforços para mostrar a deturpação e para mostrar a verdade. Ele vai usar tudo que ele tem de argumento. Nenhuma outra carta você vai ver tanta retórica, para tentar convencer os seus leitores a respeito daquilo que ele está falando. Então, porque a situação, né, era dramática. Então, se de fato nós podemos localizar os receptadores, os destinatários da carta, como aquelas cidades da Licaônia, do sul da Galácia, Listra, Icônio, Derbe, Antioquia da Pisídia, então isso nos ajuda a saber a data da escrita, uma vez que nós não temos no texto, né? Seria, hoje em dia, quando alguém escreve uma carta, coloca lá São Paulo, 22 o 1º de fevereiro de 2018. Aí daqui 1000 anos, se alguém achar, sabe a data. Eles não colocavam data nas cartas daqueles dias, daquele tempo. Então nós temos que tentar descobrir a data através desses recursos. E chega a essa conclusão que provavelmente Paulo escreveu essa carta entre os anos 50 e 53 do primeiro século. Ou seja,
no final da segunda viagem missionária, provavelmente antes da terceira, um pouco depois do Concílio de Jerusalém, que é registrado em Atos 15. Provavelmente Paulo voltou da segunda viagem missionária, já havia acontecido o Concílio de Jerusalém, já vou falar sobre isso porque ele é muito importante para Gálatas, inclusive. A decisão do concílio foi favorável a ele, Paulo, a decisão do concílio foi favorável a ele, mas os Gálatas parecem não ter recebido a decisão, não aceitaram mais ou menos isso, e então Paulo teve que escrever uma carta, dizendo, explicando os detalhes, explicando tudo, desde o começo, como é que foi, como é que não foi, para que os Gálatas pudessem entender que eles estavam sendo enganados por um grupo de pessoas. Então, mantenha isso na sua memória, porque daqui a pouco essas coisas vão ficar um pouquinho mais claras. Vamos ver agora o contexto histórico. Como eu disse, o capítulo 15 de Atos é o melhor lugar para estabelecer o contexto da carta aos Gálatas, o Concílio de Jerusalém. Vamos abrir esse texto. Atos 15. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois, ou seja, Paulo e Barnabé, e alguns outros dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Bom, você percebe que tem um conflito aqui. Tem dois grupos dentro da igreja. Um grupo seguindo Paulo, outro grupo seguindo alguns convertidos judeus que vieram do farisaísmo. Paulo também veio do farisaísmo, se você se lembra, mas Paulo passou por uma mudança radical. Esses outros fariseus não. Eles continuaram insistindo. Então eles diziam basicamente o seguinte: vocês creem em Cristo? Que bom, isso é bom, mas também tem que circuncidar, e precisa guardar mais umas coisinhas também da lei, senão vocês não vão ser salvos. Veja que essa pregação, o que aconteceu aqui? Esses homens saíram lá da Judéia, lá de Jerusalém, foram até Antioquia e foram até a Galácia. Eles foram atrás dos lugares onde Paulo passou e foram reevangelizando as cidades, as igrejas. Eles souberam que a primeira viagem missionária de Paulo deu muito resultado, porque muita gente se converteu em várias daquelas cidades. Então eles foram atrás, como que para corrigir os erros de Paulo e acusar Paulo de não pregar um evangelho verdadeiro. Você vê, você está há 20 anos do Calvário, você está há menos de 20 anos
da morte, da ressurreição de Jesus, e já tem gente fazendo esse serviço, né, de deturpação do Evangelho. Por isso que a gente não pode se assustar, se surpreender quando a gente vê as coisas absurdas que acontecem hoje em dia, né? Não é de hoje, tá? Não há nada de novo. Apenas a igreja sempre tem que estar preparada para saber discernir, entender o que é certo e entender o que é errado. E para isso tem que estudar, não tem outro jeito. Para isso precisa perscrutar a Escritura, ou do contrário, facilmente será enganada por falsos pregadores. Vamos resumir aqui então o contexto histórico. Veja só, o Evangelho saiu de Jerusalém, primeiro de tudo. A próxima cidade, Jerusalém dá para colocar de volta? Não, deixa o mapa lá, vamos ganhar tempo. Jerusalém está lá em Israel. O Evangelho começou a subir em direção à Ásia, né, Europa, Turquia, e primeiro ele chega ali em Antioquia, na Síria, que se torna a primeira grande cidade fora da Judeia a ter um grande número de crentes. Cresceu tanto o negócio em Antioquia que o Barnabé disse: precisamos de ajuda. Os apóstolos não vão vir para cá, eles são judeus demais para isso. Foi atrás de Paulo. Ficou sabendo que Paulo tinha se convertido, que Paulo antes era um perseguidor da igreja, agora ele era um crente. Barnabé foi buscar Paulo em Tarso. Mas note, antes de Tarso, Paulo esteve em outros lugares, e ele vai explicar isso lá no capítulo 2. Vai ser importante demais isso. Onde ele esteve antes de Barnabé ir buscá-lo em Tarso. Ou seja, Barnabé foi lá e buscou Paulo e trouxe ele para Antioquia. Então, Paulo está pronto já, ele está formado, ele já é um teólogo quando ele chega em Antioquia. Mas onde que isso aconteceu? Qual seminário Paulo cursou antes de chegar em Antioquia? Então, antes de tudo, ele estudou aos pés de Gamaliel. Então, ele estudou na melhor escola judaica daqueles dias. Mas houve uma coisa adicional nessa história que fez toda a diferença, porque estudar sobre Gamaliel não o tornou um cristão, ao contrário, um perseguidor da igreja. A mudança na estrada de Damasco, né, o encontro com Cristo, que revolucionou a sua vida totalmente. Mas ele ficou um tempo de molho. E esse tempo de molho vai ser importante daqui a pouco. Agora observe. Agora ele está pronto já lá em Tarso, e o Barnabé vai lá e diz: vem para cá, Paulo, precisamos da sua ajuda aqui em Antioquia. Paulo vem e por um ano eles formam um discipulado, um mega discipulado em Antioquia. Por um ano eles instruem todo mundo que eles podem, pregam o evangelho para todo mundo. Então, lá pela primeira vez em Antioquia, os discípulos, lá fala isso em Atos 11, 26, eles são chamados de cristãos. Quer dizer, de onde vem o nome cristão? De onde é que surgiu o nome cristão? Em Antioquia, durante aquele ano em que Paulo esteve lá com Barnabé pregando a palavra. Por que é importante isso? Porque até então, os cristãos, eles eram vistos como uma seita judaica. Mais uma, ou seja, você tem os fariseus, você tem os saduceus, você tem os essênios, você tem os zelotes e você tem os cristãos. Eles são mais uma seita que surge, mas eles são judeus. Agora, em Antioquia, a igreja ela assumiu uma identidade própria e se desligou do judaísmo, ao ponto de as pessoas disserem: não, eles não são judeus, eles são cristãos. É diferente o que eles são. E isso é muito importante porque isso causou ciúmes numa parte, né, dos cristãos judeus que não queriam a dissociação, talvez por boas intenções até. Talvez pensando assim: não, nós precisamos mudar todo o judaísmo, então nós não podemos sair do judaísmo.
Nós temos que permanecer dentro dele, porque é o único jeito de conseguir mudá-lo. Mas quando em Antioquia surge então um grupo que é à parte e que tem outro nome, se percebe que a ruptura já aconteceu. E aí, esses judeus vão começar a perseguir esses cristãos. Aí está a origem da perseguição judaica aos primeiros cristãos, por causa da situação lá em Antioquia. Então, depois, isso está no capítulo 13 de Atos, Paulo e Barnabé, depois desse um ano em que eles ficam lá pregando, fazendo um grande discipulado, Paulo e Barnabé são separados para levarem o evangelho para o norte, em direção, primeiro, da Galácia e depois da Ásia Menor. Então, quais são as cidades da Galácia? Icônio, Listra, Derbe, Antioquia da Pisídia, são as cidades da Galácia. Quais são as cidades da Ásia Menor? Essa você conhece melhor. Éfeso, Esmirna, Sardes, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Colossos. Essas são as cidades da Ásia Menor. Elas já ficam mais para a esquerda daquele mapa, já indo para a Grécia. Tanto é que no final da segunda viagem missionária, Paulo está na ponta da Turquia, lá em Trode, do lado do mar Egeu, e a Grécia está do outro lado. E então ele tem a visão à noite em que um varão macedônio, do outro lado, vestido com as roupas lá, do que hoje a gente chama de Europa, né, o início da Europa, fala: passa a Macedônia e ajuda-nos. Se fosse hoje, ele diria: passa para a Europa e ajuda-nos. Ali fica a divisão, né, entre Europa e Ásia. Então, nesse momento é que o evangelho só entraria mesmo quando chegaria em Filipos. Aí já estamos lá em Atos 16, quando pela primeira vez o evangelho chega o que a gente chama hoje, né? Naquela época não tinha essa distinção, o que a gente chama hoje de Europa. Então, Paulo já havia entendido, enquanto ele estava subindo para essas primeiras cidades de Icônio, Listra e Derbe, ele já havia entendido que os gentios não deviam se submeter às obras da lei, que é um termo que ele vai usar muitas vezes em Gálatas. Bastante importante esse termo, e ele é muito mal compreendido também, e é por isso que as pessoas não entendem Gálatas. Ele já entendeu que isso não era uma coisa para os gentios, que era para os judeus, mas não para os gentios. Então ele não exigia que os gentios se submetessem às obras da lei. Ele pregou isso, e o número de convertidos foi enorme. Por isso muitas pessoas começaram a dizer: Paulo, ele prega um evangelho fácil. Por quê? Porque ele não exige dos gentios que obedeçam os requisitos da lei. Certamente, esses judaizantes que foram lá espalhando essas coisas a respeito de Paulo, eles defendiam 3 coisas só da lei. Eles queriam que os cristãos estrangeiros, não judeus, cumprissem 3 requisitos. Se fizessem isso, estava tudo certo. Um deles, é o mais óbvio de todos, estava lá em Atos 15, a circuncisão. Realizar a cirurgia, né, que hoje se chama de fimose, se não me engano, né, que é retirar uma parte do prepúcio do órgão sexual masculino. Isso era algo que identificava o judeu e que o estrangeiro achava abominável fazer isso. Então o judeu insistia nessa prática, porque era uma questão de identidade judaica. Mas junto com isso, mais 2 coisas eram muito importantes: guardar datas, o calendário judaico, e a dieta judaica. Provavelmente quando fala-se em Gálatas das obras da lei, não há a ideia da lei como um todo, mas de guardar essas 3 coisas. Porque essas 3 coisas identificavam um judeu perante uma comunidade gentílica. Era marca de identidade deles. E isso Paulo disse que não era necessário. Então um grupo de cristãos, não são
judeus, eles são cristãos, mas cristãos judeus, oriundos da seita dos fariseus, começou a bagunçar tudo aquilo. 2 vezes Paulo usa a palavra importunando. São essas pessoas que estão importunando vocês. Eles vão atrás de Paulo, onde Paulo passa, eles vão lá contradizer o que Paulo ensina. Primeiro eles saíram da Judéia e foram até Antioquia, e depois nas demais cidades que Paulo evangelizou. Eles diziam que os gentios precisavam se circuncidar conforme o costume de Moisés, ou não poderiam ser salvos. Como já disse, isso gerou um grande debate entre esses homens com Paulo e Barnabé. Olha Atos 15, quando ele fala assim, e houve contenda e não pouca discussão. O que você acha que isso significa? Contenda e não pouca, eles quebraram o pau, usando uma linguagem bem teológica aqui, Eles brigaram feio, não fisicamente, evidentemente. Foi uma briga de palavras, uma discussão. Eles chegaram dizendo que aquele evangelho que Paulo pregava estava errado, e o Paulo e o Barnabé não aceitaram e contra-atacaram aqueles judaizantes, e o negócio ficou feio. Tão feio, a discussão ficou tão feia, que parecia até Supremo Concílio, parecia até presbitério, e era na verdade, aquilo foi o primeiro Supremo Concílio, foi o primeiro presbitério da história, a primeira reunião de presbitério, onde os presbíteros se reuniram para discutir a questão. O debate foi tão feio que foi necessário convocar todas as autoridades da igreja para tentar chegar a um consenso, a uma decisão. Afinal, quem está certo é Paulo ou são esses judaizantes? Quem está certo? Quem está pregando o evangelho verdadeiro? É Paulo ou são esses judaizantes? No debate, no momento do concílio em Jerusalém, Paulo ganha. Se você ler o capítulo 15, você percebe que os primeiros a falar são os judaizantes. Eles levantam, eles falam no meio do concílio, eles dizem que Paulo está pregando o evangelho errado e tal, e vai. Aí Paulo e Barnabé levantam e dizem, olha, o evangelho que nós pregamos é esse aqui, assim. Aí 2 figuras importantes se levantam e direcionam a discussão para Paulo e Barnabé. Pedro, que lembra da história de Jope, onde ele pregou pela primeira vez o evangelho a gentios, e aquilo foi muito importante porque convenceu Pedro de que os gentios tinham lugar e vez dentro da igreja. Pedro então se pronuncia favoravelmente a Paulo. E mais tarde ele vai dar uma escorregada, como o próprio Paulo vai mostrar na carta aqui aos Gálatas. Mas naquele momento ele se pronunciou a favor de Paulo. E então levanta Tiago, que é quem? Meio-irmão de Jesus. Nesse período, ele é o principal pastor da igreja de Jerusalém. Devia ser Pedro, como alguns pensam que Pedro foi o primeiro papa e que era a primeira autoridade, mas na igreja de Jerusalém, quem acabou assumindo a primazia, o pastorado titular, digamos assim, da igreja de Jerusalém, foi Tiago, o meio-irmão de Jesus, que tinha fama de ser judaizante, que tinha uma grande fama de ser o que, na verdade, se acreditava que ele é que alimentava esses judaizantes que iam para lá pregar o evangelho contra Paulo. Quando Tiago se levanta para dar a palavra final, se você conhece a história, você pensa, agora foi a vaca para o brejo. Porque o Tiago vai combater o que Paulo está fazendo, mas ele faz o contrário. Ele levanta e diz, basicamente, Paulo está certo, o judaizante está errado, fim de papo. Então, se ele pensava diferente, talvez sim, ele foi convencido ali. Eu acho sempre interessante quando as pessoas admitem o erro e têm coragem de voltar atrás
quando defendiam uma coisa errada. Eu não tenho certeza se Tiago realmente defendia isso antes, eu não tenho certeza, não estou afirmando categoricamente, mas acreditava-se que ele estava por trás daqueles judaizantes. Pelo menos os judaizantes acreditavam que tinham o apoio de Tiago. E então Tiago diz: Paulo está certo e esses judaizantes estão errados. Ufa, né? Estabeleceu-se um contexto na igreja, um contexto de unidade. Resolveu o primeiro grande dilema. Se faz uma declaração e se manda às igrejas. Mas provavelmente os gálatas, quando recebem essa decisão do Conselho de Jerusalém, estavam tão envenenados já contra essa ideia que eles não aceitam. E continuam achando que Paulo está errado, e continuam achando que os judaizantes estavam certos. Você vê o quanto um ensino falso destrói, né? O quanto ele pode produzir estrago, quanto trabalho isso causa à igreja. E então é por isso que Paulo vai escrever a sua carta aos Gálatas. Aqueles homens haviam feito severas acusações contra Paulo. Disseram que ele não era um apóstolo verdadeiro. Ele não era dos 12. Como assim apóstolo? Ele não é dos 12. Ele nem sequer conheceu Jesus, eles diziam. Ele não pode ser. Eles ignoravam que Paulo encontrou o Cristo ressuscitado no caminho de Damasco. Só que Paulo vai daqui a pouco explicar esse ponto, tá? Mas, em princípio, essa é a acusação que eles fazem contra Paulo. Outra coisa eles diziam: ele não foi enviado por Deus, ele foi enviado pelos homens de Antioquia. Está lá no capítulo 13 de Atos, né? Ele foi enviado pelos homens de Antioquia. Então é o seguinte, ele não tem relação com Jerusalém. Antioquia é segunda mão. Primeira mão é Jerusalém. Ele não vem de Jerusalém, ninguém enviou ele de Jerusalém, ele não tem contato, ninguém conhece ele em Jerusalém. Quem é esse homem que está pregando essas bobagens? Foi um ataque terrível à pessoa dele. E provavelmente atacavam também a saúde dele, porque Paulo estava com um problema nos olhos. Provavelmente atacavam isso, diziam: olha, ele ainda é um homem doente, e o que ele quer é dinheiro de vocês, porque na verdade ele está pregando um evangelho fácil, dizendo que é só pela graça, só pela graça, só pela graça. Ele quer agradar vocês com esse discurso de só pela graça, só pela graça, só pela graça, porque ele sabe que o verdadeiro evangelho, que é o que nós pregamos, diz que é pela graça, mas também precisa cumprir as coisas da lei. Tem que se circuncidar, tem que guardar a dieta judaica e tem que guardar os dias do calendário judaico. Se vocês não fizerem essas coisas, vocês não são salvos. Então, Paulo está preocupado, extremamente preocupado com os crentes gálatas. Veja o que ele fala em Gálatas 4:11, está aqui no texto. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Isso é realmente, abrir o coração, está dizendo: eu acho que eu perdi tempo. E por que isso é tão doloroso? Porque eles eram os primeiros discípulos dele, seus primeiros frutos. Ele está percebendo que está perdendo tudo. Então esse grupo estranho se infiltrou entre os gálatas, pregando algo bem diferente do que Paulo pregava. Ele menciona o grupo em capítulo 4, verso 17, ele fala: esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. Então Paulo está dizendo: eles não saíram de Jerusalém e foram levar pedrada em Listra para pregar o evangelho. Não, eles não saíram. Mas depois que eu levei pedrada em Listra e preguei o evangelho aí com vocês, aí eles vieram. Quando estava tudo pacificado, estava tudo tranquilo, aí eles vieram atrás para tentar ganhar vocês para eles.
E Paulo está muito temeroso que isso possa desviar os gálatas do caminho da verdade. Ele diz no capítulo 5, versos 7 a 9: vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento levado a toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Espero que vocês não entrem nessa onda desses caras. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Esses perturbadores, ele chama eles de perturbadores. Então, o propósito principal de Paulo escrever Gálatas foi resgatar o conteúdo da mensagem do Evangelho, que estava sendo deturpado por um grupo de falsos pregadores. Essa é a intenção primordial da carta aos Gálatas. Recheada de histórias, de sofrimento, de paixão, né, pela obra. É um ambiente de uma saga, uma aventura inacreditável, né, que está por trás dessa carta que às vezes você lê e você não vê. Tudo que está por trás disso, tudo que está envolvido, todo o conflito, toda a luta, todo o sofrimento e ao mesmo tempo toda a esperança que pode ser achada no Evangelho. Então, a essência do somente a fé pode ser entendida aqui em sua pureza e simplicidade. Quando a gente volta aos Gálatas, ela é essencial para entender o Evangelho primitivo. Gálatas é provavelmente a mais importante das cartas paulinas, que nos ajuda a entender melhor a igreja primitiva, seus dilemas, suas lutas e o desenvolvimento doutrinário daquela igreja. Ou seja, diferente de Romanos e Efésios, que são cartas extraordinárias, mas que basicamente se propõem a expor doutrinas sem relacioná-las diretamente a uma época histórica ou a um grupo especial, como as cartas aos Coríntios, Gálatas é essencialmente pessoal. É difícil saber qual é mais pessoal, se é Gálatas ou 1 e 2 Coríntios. As três são muito pessoal. Paulo está muito ali, muito pessoalmente nas cartas. Só que eu tenho para mim que Gálatas é mais do que as outras. E o motivo é que em Gálatas, Paulo revela muito de si mesmo num nível bem pessoal, como ele faz nas cartas aos Coríntios. Mas é preciso lembrar que naquelas cartas aos Coríntios, 1 e 2 Coríntios, Paulo está resolvendo diversos assuntos, problemas genéricos dentro daquela igreja. Então ele está falando com uma igreja só, que está enfrentando lutas em torno da ceia, em torno dos dons espirituais, em torno da questão do casamento, ou seja, são problemas pontuais, importantes, sérios, que Paulo usa 2 cartas para tentar resolvê-los. Mas em Gálatas a questão é o coração do Evangelho. É o coração do Evangelho que está em discussão. E é onde ele mais trabalha de forma apaixonada, pessoal, para tentar explicar aos Gálatas com todo o seu poder de argumentação, que obviamente, ao ser registrado, tem a inspiração do Espírito Santo, óbvio, para nossa fé assegura isso, mas ele trabalha de uma forma extremamente pessoal. Paulo se considerava o pai espiritual dos Gálatas. Note, ele também se considerava o pai espiritual dos coríntios. Mas quando ele fala com os coríntios, ele admite que eles tiveram outros preceptores. Aliás, Corinto teve a pregação de Apolo, teve a pregação de Pedro. Então, Paulo não era o único lá, mas a Galácia foi seu primeiro campo. Essa é a ideia. Foi seu primeiro campo missionário. Ele foi ordenado missionário lá em Antioquia, e o primeiro lugar que ele chegou foi a Galácia. E pregou para aquelas cidades, e foi apedrejado lá. Então, é muito pessoal. É uma situação extremamente pessoal. Então, são os seus primeiros frutos do trabalho missionário, e por esse motivo, dói tanto para ele ver
os seus primeiros filhos, os primogênitos, espiritualmente falando, se desviando do verdadeiro evangelho. Então agora você pode entender um pouquinho por que ele está tão bravo em alguns momentos, por que ele está tão concentrado em combater com todos os recursos possíveis aqueles ensinos. Então o propósito da carta principal, o assunto da carta aos Gálatas, portanto, é mais focado do que nas cartas aos Coríntios, em que ele trata de assuntos esparsos, importantes, mas esparsos. Aqui não, é um assunto só, do começo ao fim, só tem um assunto, do começo ao fim. É uma carta, a gente fala tripartida. Por que tripartida? Porque na maioria das cartas paulinas só tem o eu e o vocês. Eu, vocês, eu, vocês. Ele está falando eu, vocês em Efésios, eu, vocês em Corinto. Agora aqui não, é eu, vocês e eles. Tem o eles nessa história. E o eles são esses perturbadores que estão aí o tempo todo na mente de Paulo, importunando os Gálatas. Então, o que está em jogo em Gálatas é o próprio coração do Evangelho, dentro do contexto da igreja primitiva e o seu reconhecimento disso. Então, se a gente quer voltar ao Evangelho primitivo, ao Evangelho lá do primeiro século, da primeira metade do primeiro século, é Gálatas. E por isso eu escolhi começar esses estudos com Gálatas. Então a razão é essa, é histórica, é teológica, é prática. É o primeiro embate que o Evangelho sofreu em relação a falsos ensinos e dilemas interpretativos. Então temos nessa carta os recursos mais preciosos para redescobrir o Evangelho primitivo, o Evangelho puro, que foi pregado originalmente por Cristo e por seus apóstolos. Isso aqui eu já falei, né? A Galácia foi o primeiro lugar que recebeu o Evangelho fora do ambiente judaico em Jerusalém e a partir da missão fixada em Antioquia. A igreja saiu do ambiente judaico para o ambiente gentil. Essa grande dúvida surgiu. Os gentios têm que obedecer às mesmas coisas que os judeus? Porque quando os judeus faziam prosélitos no Antigo Testamento, lembra que eles faziam? Prosélito era um estrangeiro que se convertia ao judaísmo. Ganhava o pacote inteiro. Toma, você tem que ser um judeu. Então, o convertido ao judaísmo, ele basicamente tinha que obedecer toda a regulamentação judaica. Mas surge um Paulo dizendo, não precisa nada. Só fé. E então isso causou toda a revolução na igreja primitiva e nos primeiros discípulos. Então, o que basicamente são as três coisas, eu não vou ler toda essa parte aqui, né, que eu já resumi isso em no que eu já falei até agora, mas as três coisas que provavelmente são as chamadas obras da lei em Gálatas. A circuncisão é auto-evidente, o tempo todo, aliás, ela é o ponto principal. Mas Paulo menciona de passagem mais duas coisas, que provavelmente sejam as outras duas coisas que faziam parte desse pacotinho básico que os judaizantes diziam, você é gentil? Que ótimo! Você se converteu a Cristo? Maravilha! Quem pregou para você? Paulo? Tá. Então, tá bom, Paulo falou uma parte verdadeira, né? Ou seja, que a salvação é pela graça e tal, mas ele falou para vocês da circuncisão? Não? Então, circuncisão também precisa. E ele falou para vocês sobre que tem alguns tipos de comida que nós não podemos comer? Vocês não sabem disso? Então, pois é, tem um monte de comida aí que nós judeus não podemos comer. Então, agora vocês que são cristãos que querem ser verdadeiros, saibam que vocês também não podem comer essas comidas. E ele falou para vocês também de umas datas importantes aí que nós seguimos e obedecemos? Não. Olha só, ele esqueceu, né, de falar para vocês que também tem datas. Então a gente curte muito a festa dos tabernáculos, a gente gosta da festa das colheitas e do sábado.
então a partir de agora você não faz mais nada no sábado. Entendeu? Isso é ser cristão. Você tem que guardar o sábado. A pregação deles incluía estas coisas. Paulo menciona a questão dos dias lá em Gálatas 4:10. Pode olhar essa passagem, Gálatas capítulo 4, verso 10. Vamos ler a partir do verso 8 para fazer mais sentido. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardai dias, meses, tempos, anos, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Você percebe que ele não está dizendo que eles devem guardar, mas que eles guardavam e que estava errado. Ele diz: olha, vocês estão voltando ao que acabou, estão voltando a esses rudimentos do passado. Vocês guardam dias, guardam meses, guardam tempos, vocês têm todo esse calendário todo para seguir. Acho que perdi tempo evangelizando vocês. É isso que ele está falando. Acho que perdi tempo. Se vocês estão achando que viver a fé cristã é guardar datas, eu acho que eu perdi tempo com vocês. E o outro caso, né, que é a dieta judaica, é mencionado no capítulo 2, quando ele fala de Pedro, que diz que Pedro estava até a chegada dos judaizantes, lá em Antioquia, comendo com os gentios. Adivinha o que os gentios comiam? Carne de porco e outras comidas, e o Pedrão estava sentado na mesa se esbaldando, né? Comendo carne de porco, chouriço, né? Comendo galinha cabidela. Eu, professor Pedro, não aprecio muito, mas obviamente que não era isso, né? Mas comidas que tinham sangue, que tinham algumas coisas proibidas, e Pedro estava comendo. Quando chegaram os judaizantes, Pedro disse: melhor parar de comer esse negócio aqui, porque esses caras aí não estão achando muito legal eu fazer isso. E aí o texto diz que Pedro disse: bom, estou satisfeito, chega por hoje, e parou de comer, e se afastou. Aí Paulo, veja a importância disso, porque Paulo estava lá, Paulo diz assim: está indo aonde, Pedro? Por que está saindo tão cedo do jantar? Está satisfeito já? Paulo entendeu por que ele estava dando no pé. Ele falou: se você é um judeu, mas vive como gentil, você vai querer obrigar eles que são gentios a viverem como judeus? E aí é um momento de, como fala, saia justa, né? Um momento bastante complicado, mas decisivo. Por que é que Paulo parece ser tão radical com essas coisas que alguns podiam dizer: bom, isso é insignificante, né? É insignificante. Mas o que Paulo está entendendo, e veja quando em Gálatas 5 ele fala assim: se vocês se circuncidarem, esqueçam a graça. Se vocês se deixarem circuncidar, vocês gentios, da graça de caíste. Tratem de pegar a lei toda e guardá-la, porque 3 coisas não resolvem a lei. Guardar 3 coisas superficiais não resolve o problema da lei. Se você vai guardar a circuncisão, guarde a lei toda. É isso que ele está dizendo. Se você quer guardar o sábado, guarde a lei toda. Não adianta guardar só o sábado. Se você quer guardar comida e bebida, guarde a lei toda. Não adianta guardar só uma parte. E aí, o que Paulo está dizendo é: isso que poderia parecer insignificante se torna assunto de suma importância, porque o que está em jogo é o valor da cruz.
O que está em jogo aqui é o significado do Cristo crucificado. Que ao acrescentarem essas regulamentações extras, vocês estão enfraquecendo o valor autossuficiente da cruz de Cristo. Onde ele diz que a verdadeira circuncisão acontece, que não é a circuncisão da carne, mas a do coração. Então, qual é o assunto central de Gálatas? É um grande alerta contra todas as formas de legalismo. Um grande alerta a todas as possíveis contribuições que nós podemos dar à cruz. Ele não está combatendo a lei. A lei não é inimiga. Ele vai explicar o lugar, o papel, o valor da lei na carta. Ele está combatendo o legalismo de selecionar algumas coisas que interessam a determinado grupo e colocá-las como teste da ortodoxia e colocá-las como teste da verdade. E com base nelas dizer assim: você não cumpre isso daqui, você está fora. Se você não segue isso aqui, você não é espiritual. Aí Paulo está mostrando que esse é o grande erro, o grande equívoco. E vai então ensinar qual é o papel da lei no processo da salvação e como que o Espírito Santo a utiliza nesse sentido. Atualizando então para os seus leitores esses assuntos de uma maneira notória, extremamente útil para nós hoje em dia também. Então, o ponto de Paulo não é estabelecer um dualismo aqui entre salvação pela graça versus salvação pela lei, não é isso. Porque isso também não era o ponto dos judaizantes. Eles não falavam que a salvação era pela lei. Os judaizantes diziam: a salvação é pela graça. Mas põe mais essas 3 coisinhas na cestinha aí, né? Você está comprando, né? Coloca mais esses 3 produtos aí. Você precisa colocar mais esses 3 produtos na sua cesta de compras. E então você tem o pacote completo, a salvação completa. A salvação é pela graça, o judaizante dizia. Claro que é pela graça. Nós não somos loucos de falar que é pela lei. Nós somos cristãos. A salvação é pela graça. Mas a circuncisão tem que ser feita. Não pode ser deixada de lado. E o calendário tem que ser obedecido e a dieta tem que ser cumprida. Essas 3 coisas são inegociáveis. E Paulo dizia: põe tudo na lixeira, essas 3 coisas aí. Descarta tudo. Só tem uma coisa aqui, é a salvação pela graça. Então, lendo o restante da carta, que nós faremos nas próximas aulas, nós vamos agora identificar isso minuciosamente no texto. Verso por verso, palavra por palavra, nós vamos entender o significado e também a razão da braveza de Paulo na carta. No final, em alguns momentos a gente vai ficar bravo também, eu imagino. Tá bom? Por hoje, então, essa era a introdução que eu precisava fazer, mais técnica, um pouco mais histórica. Na próxima semana nós vamos começar a mexer com o texto, com a interpretação da passagem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer aproveitar e tirar alguma dúvida? Pode fazer. Acho que não. Será que precisa do microfone? Tá. Eu só peço aos irmãos que forem perguntar, assim, sendo bem objetivos, só fazer a pergunta, tá? Por favor. Pode passar ali para o irmão. Então o chouriço, o chouriço e a galinha ao molho pardo não é pecado? Não mesmo. Apesar de eu não gostar muito deles, mas não tem problema nenhum. Olha só, pode voltar a comer então, que não vai lhe atrapalhar em nada, exceto talvez um pouco de colesterol, ou coisa assim, que vale a pena cuidar. Aqui na frente. E isso, querido, nós vamos mostrar isso com mais detalhes, né, em breve. O que seria a carne sacrificada a ídolos
aquelas coisas que também os apóstolos colocam ali, que eles deveriam se abster. Ótimo. Lembre, né, que na decisão de Jerusalém, do concílio de Atos 15, eles dizem, esquece a circuncisão, não mencionam o calendário judaico, sábado, coisa assim, nada, mas dão 4 recomendações para a igreja dos gentios. E entre elas, uma está o não comer carne sacrificada a ídolos. Paulo, mais tarde, diz, inclusive, ele dá a entender que essa decisão era uma espécie de, como é que eu vou dizer, para dar um bom testemunho perante os judeus. Era como se fosse assim, pessoal, a gente já foi no cravo e outra na ferradura, porque a gente acabou rejeitando tudo aquilo que eles diziam que precisava. Nós rejeitamos. Vamos ceder um pouquinho nesse outro assunto aqui, que não é essencial, né, para a salvação, para acalmar eles um pouco. Então, foi mais ou menos essa a ideia. E aí eles disseram, então, vamos nos abster da carne sacrificada aos ídolos, que eram aquelas carnes oferecidas nos mercados públicos das grandes cidades romanas, inclusive Antioquia, que era uma das grandes cidades romanas do período. Éfeso era outra, né? Então, nessas cidades tinha um mercado público repleto de templos, e se oferecia bois para esses deuses, né? Zeus era um dos deuses que mais se oferecia touros, sacrificava-se touros, sangrava o animal em homenagem à divindade, e depois se pegava aquela carne e se vendia. E aí então as pessoas compravam e comiam. Então muitos cristãos entendiam, não dá para comer isso. Por quê? Porque é sacrificado ao ídolo, então não podemos comer isso. O que Paulo vai dizer quando ele vai falar aos romanos e aos coríntios também? Ele vai dizer, o ídolo existe? Existe. De quem é o touro? De Deus. Então, se eu pegar essa carne e comer com consciência tranquila, não tem pecado nisso. Mas daí Paulo diz, mas aí um irmãozinho seu, que não tem esse entendimento, porque é imaturo, Paulo fala, não tem esse entendimento, e ele diz, você comendo carne sacrificada aos ídolos. Aí Paulo diz, acabei de parar. Se esse é o problema, eu não como. Então o que ele diz é o seguinte, por amor ao meu irmão mais fraco na fé, que tem dúvida sobre esse assunto, eu não vou comer. Eu não vou fazer valer o meu direito. Eu podia pensar assim, problema dele, ele que se instrua, ele que vai aprender mais a Bíblia, mas já que ele não sabe nada, então eu vou comer aqui a carne, o churrasquinho, e ele que se vire. Paulo fala, isso não é cristão. Porque Cristo abriu mão dos seus direitos, por amor dos mais fracos. Então o cristão tem a obrigação de, mesmo ele sabendo que para ele aquilo não é pecado, mas por amor aos seus irmãos mais fracos, ele deixa de fazer. É o mesmo princípio de Atos 15. Quando o concílio fala para os crentes, não comam isso porque os judeus têm as suas sinagogas em todas as cidades, ou seja, deem um bom testemunho perante eles. Então, a ideia de ceda numa coisa que não é importante para você, porque afinal de contas, se comer está bom, se não comer também está bom, né? Você não vai morrer por causa disso, você pode tranquilamente deixar de comer. Então ele fala, vamos ceder num assunto que não tem importância para ninguém, como uma maneira de dar um bom testemunho perante as outras pessoas. Então as decisões do Concílio de Jerusalém, elas têm a intenção de pacificar um pouco a situação, que ficou realmente insustentável. Não resolveu, foi apenas uma boa intenção da igreja, não resolveu, porque daí para frente o racha foi realmente insolúvel, né? Até o ponto de você chegar lá no final do primeiro século, no ano 96, e João está chamando a sinagoga judaica de sinagoga de Satanás. Sinagoga, ele não está mais dizendo, pessoal, vamos ser tolerantes com os judeus para dar um bom testemunho para eles. Fala, são sinagoga de Satanás.
Porque há mais de 60 anos eles estão resistindo o Evangelho. E se opondo frontalmente ao Evangelho. Note, isso não é antissemitismo. Não é uma questão de ser contra a raça. É anti-judaísmo. Contra a religião. Ninguém está falando mal do judeu. O que se está combatendo é a religião judaica. Então, é isso que o Novo Testamento faz. Aí, dali para frente, temos que reconhecer que muitos dos discípulos do segundo, terceiro século vão exagerar, como mencionei Marcião no começo, né? E daí para frente muitos vão exagerar extremamente esse aspecto e vão se tornar assim antissemita mesmo, né? Não somente anti-judaico, mas antissemita. Mais alguma pergunta? Mais umas duas dá para responder. Pois não. Isso. E agora a gente comemora o sétimo, como se fosse o sétimo dia, o dia do descanso, no domingo. Isso. Então, pois não. Como que a gente entende essa... Como é que virou essa chave aí, né? Como é que virou essa... Isso. Então, olhando da perspectiva do Novo Testamento, da exegese do Novo Testamento, o que houve foi a assimilação meio que... Eu diria uma assimilação meio que tácita. O que quer dizer tácita? Que não foi uma coisa que eles se reuniram, como foi o caso aqui, e disseram, pessoal, não vamos mais nos reunir e não vamos mais guardar o sábado e vamos começar a fazer isso no domingo. Não houve um momento em que essa decisão foi tomada aqui dentro do contexto do primeiro século. Mas isso parece ter acontecido meio que naturalmente. Porque uma vez que eles não podiam mais se prender ao judaísmo, e especialmente aquelas três coisas do judaísmo, entre elas a guarda do sábado, eles então passaram naturalmente a se reunir no domingo. Então você tem em dois momentos no Novo Testamento claramente a explicação que eles se reuniram no primeiro dia da semana, né? Atos 20, 28, 1 Coríntios 16, 1 e 2. Se reúne no primeiro dia da semana para cultuar a Deus, para celebrar a ceia, a Santa Ceia, e a partir daí, na igreja primitiva, não há mais qualquer menção ao sábado. Se você vai até o ano 130, você já está quase no período aí de Marcião também, você tem o mais antigo relato de um culto feito por Justino o Mártir, o mais antigo relato de um culto da igreja primitiva que existe, que foi preservado, fora da Bíblia, fora do texto canônico. Então, o mais antigo texto que existe preservado, que narra como é que a igreja fazia um culto, é em meados do segundo século, né, entre 130 e 150. E Justino começa dizendo assim: no primeiro dia da semana, nós nos reunimos de todas as cidades ao redor, num lugar escolhido por nós, onde não vão ser perseguidos, etc., para, aí ele diz, primeiro, ouvirmos as memórias dos apóstolos, lê o texto bíblico. Segundo, orarmos. Terceiro, ouvir uma explicação do texto pelo líder, pregação, né? E quarto, para comermos a Santa Ceia. Depois disso, oramos pelos doentes, pelos enfermos, mandamos ajuda para os necessitados e vamos embora e voltamos para o Império Romano. Mais ou menos essa é a ideia. Então, a mudança aconteceu, mas ela aconteceu de forma, assim, não por uma decisão tomada, muito mais pareceu uma coisa natural da igreja.
Porque se eles não podiam se prender à interpretação judaica do 7º dia, que isso era passado, só lhes restava o primeiro dia da semana, que era o domingo, né? O dia do Senhor. Basicamente, essa é uma explicação rápida de um assunto longo e complexo. Se quiser, tem um estudo meu no YouTube só sobre isso. O domingo e o dia do Senhor, você pode procurar pelo meu nome, lá tem pelo menos uns 2 sermões inteiros sobre essa questão, com mais detalhes. Bom, meus irmãos, acho que tá bom por hoje, né? Eu espero que vocês guardem algumas perguntas para as próximas aulas. Vou passar aqui ao reverendo Milton para fazer o encerramento.